Quem aqui já assistiu Clube da Luta? Eu estou com sentimentos de Clube da Luta. E eu vou falar o porquê pra vocês. Eu vou no restaurante, o garçom fala, não posso tirar foto, mas eu sou o Renan 14. Outro dia, tava numa entrevista coletiva com o Renan. O cinegrafista da Globo tava segurando o microfone. Não tinha acabado a coletiva ainda, tava do lado do Renan. Ele afastou o microfone dele, chegou em mim e falou, eu sou o Renan, mas não fala porque senão vou ser demitido. Eu tô esse sentimento, sabe? Vai lá pro restaurante, você vê o garçom com o olho roxo, tá? Você é do Clube da Luta também. Eu concedi uma entrevista do SBT News sobre o programa também econômico e hoje para o Globo. A principal pergunta das duas entrevistas é como é que vocês vão aprovar? E aí eu já começo com a provocação. Que bom que a pergunta é como é que a gente vai aprovar. Porque eu assisti a entrevista com todos os outros coordenadores econômicos e para todos os outros coordenadores econômicos a pergunta é qual é a proposta? A nossa, vocês já entenderam, já viram que é melhor, vocês estão perguntando como a gente faz para aprovar. Pô, já estamos muito na frente das outras candidaturas. Só vocês saberem que a nossa proposta é a melhor. Que vocês não precisam, que eu não preciso mais explicar, eu já falei. Onde eu vou cortar, como eu vou cortar, que ninguém, campanha do Caiado não falou, campanha do Zema não falou, campanha do Lula muito menos, campanha do Flávio também não. Basicamente as campanhas falam, não, ajuste fiscal, e aí, qual que é a medida? Vamos reunir e juntar e fazer um pacto entre os três poderes, tá, mas que isso? Vamos supor que pacto entre três poderes significasse alguma coisa, né? Na prática, o que é um pacto entre três poderes? Eu chamo o Alcolumbre e o Fachin para um churrasco e aprovo um ajuste fiscal? O que é esse pacto entre três poderes, né? Mas vamos supor que houvesse esse tal de pacto entre três poderes. Qual que é a proposta? Qual que é o instrumento da proposta? Perguntaram para o Zema, na Globo News, tá, mas esse ajuste que você vai propor, é PL ou é PEC? Aí ele, o que for melhor. Mas como assim o que for melhor? Você não escolhe. Você precisa saber se o que você quer mudar está na Constituição ou não. Não é, quando eu chegar lá eu vou ver, se eu acordar com o pé esquerdo, eu vou falar que é um projeto de lei complementar. Então, gente, é assustador. Agora, participando de uma campanha presidencial, e debatendo com coordenadoras econômicas de outros, eu tenho, assim, completa consciência do porquê que o nosso país está na miséria que ele está. Esse é o nível de uma disputa presidencial, ninguém fala o que vai fazer, como vai fazer, de onde vai tirar, onde vai colocar. É um nível básico, assim, de debate. E, ainda assim, a dificuldade que a gente tem, e é uma coisa que eu bato sempre nessa tecla, é vencer a barreira do desconhecimento. A regra é, conheceu o projeto, votou. Conheceu, votou. A maior conversão de votos que a gente tem é para a candidatura do Renan. A conversão de voto dele é maior que do Lula, maior que do Flávio, maior que de qualquer outro. Basta se tornar conhecido. Hoje, para vocês terem uma ideia de por que eu estou tão otimista. Primeiro porque se a principal barreira é o desconhecimento, basta tornar-se conhecido, que é um desafio muito mais fácil do que já ser conhecido e convencer o cara que não quer votar em você a votar em você. E ele já te conhece. Já que te conhece, não gosta de você, você tem que fazer ele passar a gostar. Não é esse o nosso problema. Nosso problema é o cara conhecer, porque quando ele conhece, em regra, ele gosta. O debate da Band, em TV aberta, e às vezes a gente trabalhando com rede social perde a noção da potência de TV aberta, o debate da Band já fez o Renan crescer 150 mil seguidores e são 3 pontos de audiência. O Jornal Nacional são 15 pontos de audiência. Assim, são 5 vezes mais pessoas vão assistir o Renan daqui a 5 minutos do que assistiram no debate da Band, que eu me lembro de ter no YouTube ao vivo 450, 500 mil pessoas. Né? Então, imagina, a gente está falando uma proporção de 2,5 milhões de pessoas, se a gente pegar a proporção de YouTube, não estou nem falando de proporção de TV sintonizada. Então, quando a gente fala que vai ganhar essa eleição, não é só para animar a galera, né? Vamos falar que vamos ganhar, que é, né, o pessoal ficar com o espírito... Não, é porque a gente de fato acredita que vai ganhar. Gente, o Renan é o nosso candidato à presidência da República, ele era um dos menos conhecidos de todos nós. Ele começou a campanha com 60 mil seguidores. Depois do debate da Band, ele me ultrapassou. Então,
E ele é um cara que nunca fez questão de aparecer, nunca fez questão de disputar a eleição. Se o Renan quisesse, ele teria disputado. Nunca teve essa vaidade e falou, não, o projeto precisa. Bom, se o projeto precisa, eu serei candidato. E ele está sendo candidato. Ontem, eu fui jantar com o Minato, a gente foi num restaurantezinho pequenininho, assim, bem pequenininho, eu acho que tinha, o quê, uns... 10 metros quadrados. 10 metros quadrados. E, cara, eu acho que dentro do restaurante, contando o caixa, os cozinheiros e os clientes, tinha umas 12 pessoas. Das 12, 11 falaram que votavam na gente. Então, eu falei, cara, está acontecendo. Eu tô sentindo uma coisa... Quem aqui já assistiu Clube da Luta? Eu estou com sentimentos de Clube da Luta. E eu vou falar o porquê pra vocês. Cara, eu vou no restaurante, o garçom fala, não posso tirar foto, mas eu sou Renan 14. Cara, outro dia, tava numa entrevista coletiva com o Renan. O cinegrafista da Globo tava segurando o microfone. E aí ele, assim, não tinha acabado a coletiva ainda, eu tava do lado do Renan, ele afastou o microfone dele, chegou em mim e falou, eu sou Renan, mas não fala porque senão vou ser demitido. Eu tô esse sentimento, sabe, você tá vendo, você vai lá pro restaurante, você vê o garçom com o olho roxo, você é do Clube da Luta também. Aí, mano, você chega lá, o cara tá te entrevistando, você vê também que ele tá, mano, com um corte no rosto, você fala, você também é do Clube da... Tá realmente esse sentimento. E eu vou dizer mais para vocês. Pensem nos economistas mais brilhantes do país. Alguns nomes devem vir à cabeça de vocês. Eu garanto para vocês que 80% desses nomes estão com a gente. Estão com a gente de trocar ligações comigo todos os dias. Dos melhores. Só que duas divisões aí. Uma de algum que está ou em faculdade ou instituição financeira que ele não pode apoiar publicamente, e outro só porque ele não quer ser linchado, né, mediaticamente por declarar apoio público pra gente. Mas assim, gente, sabe, gente que está nos livros de história, tá? Eu vou dar o máximo de detalhe que eu posso, mas gente que está nos livros de história está nos ajudando no plano econômico, nos ajudou a construir o Livro Amarelo. Então assim, é grandioso o que a gente está construindo. Quando a gente começou, eu lembro que os comentaristas, primeiro nem falavam do Renan. Depois passaram a falar, mas é irrelevante. Depois passaram a falar, mas só veio para causar. Agora, o comentarista mais ácido em relação a gente, mais cético em relação a gente, comentarista que menos nos leva a sério, fala, esse cara não ganha hoje, mas é um perigo para 30. Esse é o comentário do cara mais ácido em relação a gente. Tem um outro que odeia a gente e fala, esse cara é um perigo para agora. Então, a gente começou ignorado, depois desprezado. Agora, com um medo começando. E o medo já começou a campanha do Lula, hoje entrou para tirar os vídeos do Renan na Band do ar. O Lula entrou no TSE. Ué, não era o irrelevante? Não era a candidatura de cachorro louco que não ia para lugar nenhum? Por que tá querendo tirar as falas sobre o Lula do Renan na Band? Não é? Então. Mas se a Janja faz o governo ser tão popular... Qual que é o problema do Renan falar dela? Tá? Se a Janja faz o governo ganhar popularidade, o Renan fala dela, né, dá voto pro Lula. Não é isso, né? Pois é. Vamos ser muito sinceros, quanto mais poder a Janja tiver dentro do PT, melhor pra gente. A Janja é a nossa craque. É a nossa craque. Se assim, quanto menos poder tiver o Zé Dirceu e mais tiver a Janja dentro do PT, mais cedo a gente acaba com o PT. Por falar em Zé Dirceu, eu quero falar pra vocês em primeira mão aqui. Nessas últimas horas, chegou até nós, eu e o Minato, processamos o Zé Dirceu eleitoralmente e vencemos. Porque basicamente ele estava utilizando um mascote oficial, o Zé Gotinha, para pedir voto para ele. A gente falou, não, o Zé Gotinha é meio que para galera
galera se vacinar, não é para pedir voto pro Dirceu, né? Justiça eleitoral, é justiça eleitoral, é verdade. Então, conseguimos também vencer um processo contra a Luna Zaratini, que é uma candidata do PT, que é vereadora em São Paulo, que estava antes da campanha distribuindo santinho. Então, assim, eu sei que eu comprei uma dor de cabeça, principalmente agora pela quantidade de demanda que eu estou recebendo do MBL e do partido de ter tirado a minha OAB, mas eu preciso admitir que é divertido. Eu preciso admitir para vocês que, pessoalmente, poder colocar o meu dedo, a minha caneta para processar vagabundos é um sentimento gratificante. Mas enfim, eu já me perdi inteiro aqui nessa fala, porque vocês são muito animados. Vamos ganhar a eleição porque o futuro é glorioso, porra.